eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. E como falei para vocês, Deus, Ele quer que eu faça pequenos vídeos, mas com partes, onde existe uma relação da palavra que eu falei há 2 dias atrás com a palavra que eu trago hoje. É um complemento. Por isso que não deixe de ouvir a primeira parte. Por favor. Então, o que eu encontro aqui? A preocupação que Deus tem nos incrédulos e desobedientes. No livro de Hebreus, vocês vão encontrar no capítulo 3, no versículo 7 e 8, que diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. E aqueles que não creram que Deus tinha uma terra para eles, aqueles que não acreditaram que a terra prometida, o que houvesse de desafio, o Senhor estaria com eles e eles venceriam todos os desafios. Mas dos 12, 10 tiraram todo o ânimo de Moisés. E por isso eles pecaram contra o Senhor. E por isso sofreram durante 40 anos no deserto. Então, o que é que a incredulidade faz? E tem mais. Todos os que não creram no poder de Deus, eles não tiveram a alegria de pisar na terra prometida. Mas os 2, Josué e Calebe, os 2 que creram e que tentaram animar o povo, mas era 2 contra 10. E por isso venceu a maioria. E por isso o povo sofreu durante 40 anos no deserto. Mas o Senhor esteve com eles. A misericórdia do Senhor não os abandonou. E por isso eles sobreviveram, Josué e Calebe. Mas os demais que não creram morreram no deserto. Então não morra no deserto. Creia. Creia tão somente e verás a glória de Deus. E essa palavra, você vai encontrar uma confirmação dela no mesmo capítulo 3 de Hebreus, só que agora no versículo 12 e nos versículos 12 e 13, que diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Pelo que, olha só, que o leve a se afastar do Deus vivo. Um coração mau e descrente leva o homem a se afastar do Deus vivo. E esse homem se torna um desgraçado, porque ele perde a graça. E aí ele ainda, no 13, ele diz, pelo contrário, no lugar de ter um coração mau e descrente, vocês devem animar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, no presente, no tempo em que estamos vivendo. Devemos nos animar uns aos outros, independente das vozes do mundo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Então ele diz que no tempo, pelo contrário, animem uns aos outros
todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado. Vocês não podem permitir que o coração de vocês endureça, que o amor esfrie. Vocês precisam entender, é chegada a hora. O povo de Deus tem que buscar a face dele, tem que ficar alerta à voz do Espírito Santo. Tem que fazer diferente dos incrédulos, dos desobedientes. Vocês não são Maria, vai com as outras. Vocês têm que ouvir a voz do Pai, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro do coração de cada um que se render à face do Altíssimo, que reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados. A nossa esperança está no sacrifício da cruz. Você só tem uma reconciliação verdadeira com o Pai, que tem a vida eterna, que oferta a vida eterna para você, se você reconhecer que uma das gotas do sangue que Jesus derramou na cruz foi para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado. E na palavra anterior, eu deixei de falar uma coisa muito importante, que para o cristão, ele ter viva a chama do Senhor nele, ele precisa de fazer duas coisas. Orar, que é conversar com Deus, que é ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, com reverência, mas com intimidade, uma relação de pai e filho. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E nós não devemos ouvir a voz do mundo. Devemos ouvir a voz dele. E esse prazer em entrar na presença dele, porque a oração não é nada mais, nada menos do que conversar com ele. Deus quer ouvir a tua voz também, reconhecendo que ele é teu Pai. E você deve ouvir a voz dele, ficando atento à palavra dele. Irmãos, os gritos que Deus está dando através da natureza, ele está falando muito alto para os seus filhos. Despertem, que é chegada a hora. O noivo está vindo, ele está voltando. Não esqueçam disso. E a segunda coisa muito importante para que você se mantenha vivo espiritualmente é ler a palavra de Deus. A palavra de Deus que estão chutando, rasgando nas ruas. Irreverência total. Nós precisamos valorizar esta palavra, porque ela é a bússola que te leva para a vida eterna. Até aqui. Ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Fiquem com Deus.